Bom, e nós vamos tratar agora, nesse último vídeo aqui, do não encerramento da empresa, né, da sociedade em si. Mas daí não pode ser uma SPE. E em que caso que isso acontece? Então vamos imaginar que você reuniu um grupo de investidores e que o objetivo, o foco de vocês é fazer carteira de locação, tá? E vocês estão seguros de que, de repente, vocês vão continuar juntos empreendendo por bastante tempo. Talvez valha a pena sentar com o seu contador e constituir uma empresa para poder fazer a construção e depois do imóvel pronto, a administração dessas locações, em vez de encerrar a empresa quando finalizar o prédio e distribuir um imóvel para cada um, a sociedade mantém os imóveis, tá? E os investidores, então, passam a ser donos das cotas das empresas e não dos imóveis em si. Como que isso pode ser benéfico, né? De algumas formas. Primeiro, você tem uma economia substancial de documentação no final, você não precisa encerrar a empresa, tá? E os investidores, mesmo assim, têm liberdade de vender as suas cotas. Claro que vai ter lá umas regras, né, que a gente pode colocar lá no acordo de cotistas de como que essas cotas serão vendidas. De repente, os outros sócios têm que concordar com a entrada desse novo sócio, a prioridade de compra tem que ser dos sócios que já estão na sociedade, mas enfim, então não vai ser uma sociedade de propósito específico, não vai ter começo, meio e fim a sociedade. É um outro tipo de empresa, é uma empresa limitada, que vai estar no regime de lucro presumido para poder construir e depois administrar a locação desses imóveis, tá? Quais são as vantagens de um formato desse? E quais são as desvantagens, né? Já vou explicar as desvantagens também. A vantagem é que, primeiro, a gente tem uma economia no final, em que a gente não tem que fazer a documentação. Segundo, os sócios passam a receber o percentual da locação efetiva. Então, ao invés de ele ser dono de um imóvel, ele vai ser dono de um percentual daquele prédio, tá? E tendo imóvel vazio ou não, ele todo mês vai receber aluguel. Porque, vamos imaginar um prédio aí, sei lá, de 20, 30 unidades, igual a gente tem experiência aqui, tá? Tem apartamentos que estão vazios em um determinado momento. Se aquele investidor for dono daquele apartamento, naquele mês ele não vai receber, vai ter lá dor de cabeça de repor inquilino, enfim. Sendo dono de uma cota da empresa, a empresa vai receber o aluguel, vai pagar os tributos em cima daquela receita, tá? De acordo com a tributação específica dessa empresa, a gente já vai ver, e vai fazer a distribuição de lucro proporcional, tá? Ou não, pode ser uma distribuição desproporcional também, igual nós já vimos, tá? Mas enfim, uma das vantagens é essa, tá? A segunda vantagem é que logo no primeiro imóvel, se você tiver um grupo de investidores pequenos que estão iniciando agora, mas se juntaram e vão conseguir construir um número de imóveis suficiente que vale a pena a constituição da empresa, existe a vantagem tributária, que de repente sozinho lá com 2, 3 apartamentos, ele teria que pagar um imposto na pessoa física, nós vamos fazer uma simulação aqui, e estando todo mundo junto, ele faz na pessoa jurídica, e com isso ele consegue uma redução tributária. Outra coisa, todo mundo junto, pode haver a possibilidade lá na frente, igual nós já vimos aqui também, de essa sociedade comprovando o fluxo de caixa, pagando imposto certinho, fazendo contabilidade, de fazer uma alavancagem, tá? Levantar um crédito no banco e partir para a construção do segundo prédio. E aí a sociedade vai passar a administrar esse negócio de locação, tá? Qual que é o ponto negativo dessa história? Bom, você tem que ter muita certeza de quem você está se associando para poder tocar esse negócio adiante. A seleção é muito mais criteriosa do que a seleção como investidor para a SPE, em que você vai lá fazer uma avaliação do investidor, ele vai ter o papel dele lá, talvez até numa SCP, tá? Vai receber o dele lá no final e vai embora. Bom, então essas eu acho que é a principal desvantagem, tá? É você ter que selecionar e ficar com esse investidor. Por último, mais uma desvantagem. Você não vai poder ter o seu imóvel único e, de repente, fazer uma operação de crédito com ele. Você vai ter a sua cota da empresa. E você não consegue alienar essa cota facilmente, né? Não no mercado formal aí. Então, você não vai ter esse imóvel à sua disposição para você poder operar com ele. Então, vai de você colocar na sua balança, de repente, uma sociedade entre irmãos, amigos próximos, é uma possibilidade, é um excelente negócio sim, mas como todo negócio,
tem seus prós e contras aí. Vamos fazer uma simulação com relação à parte tributária, rapidamente, só para vocês terem uma ideia das vantagens que a gente pode ter e como que isso funciona, né? Até que ponto vale a pena a alocação na pessoa física e a partir de que ponto vale a pena na pessoa jurídica. Nós vamos fazer uma simulação aqui com pessoa física e pessoa jurídica. Vamos considerar a pessoa física, o teto lá, 27,5%, não vamos considerar os descontos, enfim. Vamos fazer um exercício conceitual aqui, tá? Vamos imaginar um aluguel de R$10.000 na pessoa física, com uma alíquota aí de 27,5%. O valor de imposto a pagar seria de R$2.750 e a gente teria aí um saldo, um lucro nessa operação de 7.250. O mesmo na pessoa jurídica, eu já deixei o negócio selecionado aqui, estraguei a brincadeira, né? A gente tem o mesmo aqui na pessoa jurídica, o mesmo valor de aluguel, né, para a gente poder comparar, R$10.000. Na pessoa jurídica, operando no lucro presumido, a gente tem uma presunção de lucro de 32%. O que significa isso? O governo presume que a gente tem esse percentual de lucro em cima daquilo que a gente fatura, para ele poder fazer o cálculo dos impostos, tá? Então, dentro do lucro presumido, a gente tem que numa operação dessa, o lucro é de R$3.200. Aí a gente tem um imposto de renda sobre a pessoa jurídica, tá? Esse imposto de renda sobre a pessoa jurídica é sobre o lucro presumido. Então, essa conta é de 15%, é sobre o lucro aqui. Depois a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, de 9%. Também sobre o lucro presumido, aqui de 3.200. Depois a gente tem o COFINS de 3%, só que esses 3% é em cima do total, dos R$10.000, e não do lucro presumido aqui. Esse lucro presumido, pessoal, é muito mais... Não é que o governo acha que a gente tem isso de lucro, é muito mais para ele ter uma referência de cálculo do imposto, tá? A gente tem um PIS, que também é sobre o total de 0,65, então é sobre os 10.000, e o imposto de renda da pessoa jurídica de 400... Perdão, aqui a gente já começa a calcular, né? O imposto de renda sobre da pessoa jurídica é de R$480, lembrando que esses 480 é sobre o lucro presumido. Depois a contribuição social sobre o lucro líquido de 288, lembrando que é sobre o lucro também. Aí a gente tem PIS e COFINS, que é sobre o total, que vai dar 300 mais 65. Se a gente somar tudo aqui, ó, vai dar R$1.133. Se a gente dividir 1.133 por R$10.000, a gente vai ter uma alíquota de 11,33. Então, somando todos os tributos aqui nesse caso, a gente tem 11,33% de impostos numa operação dessa, tá? Ou seja, nós teríamos, entre aspas, muitas aspas, um lucro de 8.867. A princípio, olhando para isso aqui, falei, pô, vale a pena pra caramba a pessoa jurídica, né? Só que aí a gente tem uma questão aqui. Vamos lá. Deixa eu reexibir aqui essas colunas, que é o seguinte, né? Vamos imaginar que constituindo uma pessoa jurídica, a gente tem custos, né? E esse é o grande problema na alocação com relação à pessoa jurídica. Não é apenas esse lucro aqui considerando os impostos. A gente tem custos fixos para isso. A gente tem que pagar contador, a gente tem licença, alvará, despesa administrativa, outras despesas, que a gente tem que abater disso, tá? E aí que tá o pulo do gato. Olha só, vamos imaginar que de contador a gente tenha cerca de R$1.500 por mês. É uma simulação, tá? De repente você vai encontrar um contador que vai te cobrar 500, que vai te cobrar 1.000, enfim. Isso aqui é um número para a gente poder simular. A gente tem de licença e alvará por mês, 250, despesas administrativas de R$250 e custos fixos da operação, sei lá, R$2.000 aí. Então, o que a gente deve fazer aqui então, né? Pegar esse valor aqui do lucro da PJ e subtrair desses custos fixos aqui. Se a gente der uma olhada, ó, quem são os custos fixos, né? 1.500 do contador, licença, despesa, compõe o nosso custo fixo, que dá R$2.000. Se a gente tira 2.000 daqui do 8.867, cai para 6.867.
Pô, agora 6.867 é menor que na pessoa física. Então, opa, não vale a pena. Quando que a gente sabe, quando que a gente, como que a gente calcula o ponto de equilíbrio para saber, olha, aqui nesse ponto vale apenas 2, é o ponto zero. Para cima dessa receita é pessoa jurídica, para baixo disso pessoa física, tá? A gente faz o cálculo do ponto de equilíbrio, calculando a diferença de alíquotas. Como que a gente faz a diferença de alíquotas? Está aqui a fórmula. A gente subtrai a alíquota do imposto da pessoa física a gente subtrai, né, a alíquota do imposto da pessoa jurídica da alíquota de imposto da pessoa física. E a gente chega num valor de 16,17%, pontos percentuais aí. Isso aqui é uma abstração, tá, pessoal? É um cálculo que a gente faz, que dá exato, mas é justamente 16,17 ao meio do caminho, é o intervalo aonde se encontra a diferença das alíquotas de imposto aí. É isso que vai dizer pra gente como que a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio. Como que a gente faz isso? A gente divide o nosso custo fixo pela diferença de alíquotas. Esse custo aqui, ó. Tá? Então vocês podem dar uma olhada aqui, ó. A gente divide o nosso custo fixo pela diferença de alíquotas. Olha a fórmula lá. É uma divisão, tá? E qual que é o resultado aqui? O resultado é em reais. 12.368,58. Nesse ponto aqui, o lucro é idêntico nas duas situações. Tanto é que se a gente pegar aqui, ó, lembrando que o resultado do lucro da pessoa jurídica está aqui, né? Então vamos pintar de vermelhinho aqui, onde a gente tem que olhar, ó. Azul, vamos pintar de azul. 6.867 e aqui também, ó, de azulzinho, tá? Eu vou colocar aqui os 12.368 aqui na pessoa física e aqui na pessoa jurídica. E a gente vai olhar nesse azul aí o que vai acontecer, ó. 12.368,58 vai me dar um lucro líquido de 8.967. Se eu vier aqui na pessoa jurídica e colocar 12.368,58, vem para cá, 8.967,22, exatamente como na pessoa física, tá? E a gente faz essa conta, então, para poder encontrar o ponto de equilíbrio. Poxa vida, se eu vou construir um prédio com um grupo de investidores, com meus irmãos e com meu pai e com a minha mãe, né? Estou dando um exemplo aqui, em que nesse caso dado aqui, nós vamos produzir 20 mil reais de aluguel, para que eu vou separar os imóveis, pagar uma paulada de imposto, correr o risco de ficar lá na vacância sem receber no mês? Mantenho, não dissolvo a empresa, mantenho, não constituo uma SPE. No início do projeto eu constituo uma empresa limitada, no lucro presumido, que vai construir e administrar o imóvel. Nós vamos ter uma vantagem tributária e a gente não fica sem receber todo mês. Tá? Ah, Thiago, esse custo aqui está muito alto. Será? Será que você não pode até aumentar esse custo aqui, colocar um administrador nesse prédio, para você não se envolver na operação do dia a dia? Então fica aí essa reflexão sobre o encerramento da empresa, administração de locação. É uma última reflexão e tomada de decisão para a gente aí, tá bom? Deixa aqui os seus comentários. Valeu, obrigado e até a próxima aula.